Bom, gente, então, boa tarde a todas e todos. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula dessa disciplina optativa de História da Ásia. Hoje, como vocês viram nos vários, não sei se vários, né? Mas enfim, eu mandei alguns e-mails, mandei mensagem hoje no grupo de WhatsApp, comentando que o que a gente ia fazer hoje era uma apresentação da disciplina, e por conta do tempo curto que nós temos de aula, a gente vai ter, se não me engano, acho que são 8 aulas síncronas, né? Porque tem um recesso de carnaval no meio. Eu decidi que já nessa primeira aula a gente ia falar um pouco sobre orientalismo, tá? Eu acho que a maioria de vocês que estão aqui assistindo estavam matriculados quando essa disciplina funcionava de forma presencial, lá no primeiro semestre longínquo de 2020, né? Então, acho que a maioria de vocês já teve essa aula sobre orientalismo, ou já ouviu falar sobre orientalismo, mas eu acho que é interessante que a gente retome essa discussão. Então, como essa é a primeira aula, e imagino que enfim, há um texto já para essa aula, mas como a gente está começando hoje esse período pós-recesso, eu pensei em fazer essa discussão um pouco mais simples, um pouco mais direta do que a gente tinha feito da outra vez, já que essa é a primeira aula, tá? Antes da gente começar, deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém aqui que está na sala nesse momento que é tecnicamente do primeiro período, enfim, que está começando agora, que entrou no ano conturbado de 2020? Sim, professor, só calor aqui. Sim, professor. Quem mais? Eu também. Então, enfim, a gente tem aqui algumas pessoas, né? Eu acho que tem alguém pedindo para entrar, mas não está aparecendo. Então, caso vocês sintam que, por alguma razão, o ritmo dessa aula esteja um pouco esquisito, não se sintam, não tenham cautela em me perguntar alguma coisa, em parar a aula. Inclusive, quando vocês quiserem fazer uma pergunta, e isso vale para todo mundo, né? Quando vocês quiserem fazer uma pergunta ou falar alguma coisa, enfim, fiquem à vontade para mandar aqui no chat. Estou tentando me acostumar aqui com um setup de 2 monitores, então por isso que vocês estão me vendo olhando para o lado de vez em quando, mas podem abrir o áudio também, fiquem à vontade, tá? Então, para quem não me conhece, em especial porque a gente tem um grupo de pessoas aqui que está começando agora, a Luísa já faz História da África comigo, então ela já me conhece. Mas enfim, eu sou o professor Otávio, eu sou formado e mestre pela UFPR e tenho meu doutorado pela Universidade de Leeds, no Reino Unido. Eu trabalho eminentemente com pré-modernidade, né? Então eu trabalho com temas anteriores ao século XVI, preferivelmente se a gente está falando de Afroásia, tá? Enfim, eu dou aula de História da África, é a minha atual pesquisa, mas eu também tenho um interesse muito grande por História do Irã, História do Oriente Médio, especificamente, né, ali da Pérsia. E aí eu pensei que seria interessante a gente ter uma disciplina um pouco mais voltada para um tema que a gente nunca quase vê no nosso currículo, que é História da Ásia, mas mais especificamente História da China e do Japão, né? Aí, então, vocês já devem estar cientes disso. Por conta do meu trabalho e da minha pesquisa, eu fiz um recorte temporal e a gente não vai passar muito do século XVI. Ou seja, essa disciplina é sobre China e Japão na pré-modernidade, anteriores ao século XVI. Tá? Eu escolhi especificamente China e Japão e não outros contextos do espaço asiático, em partes porque eu acho que muitos de vocês têm algum contato com o Oriente Médio, por exemplo. Então, quem passou por História Medieval 2, né, provavelmente falou um pouco sobre Norte da África, sobre Oriente Médio. Não sei, talvez eventualmente em contemporânea ou em moderna alguma coisa surja, mas eu sei que é um espaço um pouco mais familiar para nós, tá? E eu tive uma experiência quando eu dava aula na UDESC de tentar dar uma disciplina de História da Ásia que englobava todos os espaços da Ásia em todos os períodos, né? E foi uma completa loucura, não deu muito certo, então eu achei melhor a gente fazer esse recorte, porque eu sei que China e Japão, eventualmente algum de vocês topam com esses temas
talvez em pesquisas de iniciação científica, de monografia, mas no geral são áreas que não estão no nosso currículo. Em especial quando a gente está falando desse período pré-século XVI, né? Eventualmente a gente ouve alguma coisa sobre a modernidade, e por modernidade eu digo o contato europeu com esses espaços, mas eu acho que é uma área um pouco nebulosa. E eu entendo que existe um interesse e uma curiosidade por essas áreas menos conhecidas, dada a quantidade de pessoas que se inscreveu nessa disciplina, né? Eu abri mais vagas dessa vez, no momento nós temos quase 60 pessoas na sala, mas eu acho que a gente tem 70, 80 vagas, enfim, né? Então, vou imaginar que a procura por essa disciplina é justamente porque ela não aparece quase nunca no nosso currículo, e dependendo de como as coisas forem, essa pode ser muito bem uma optativa recorrente, porque eu acho que, né, a cada renovação de turmas seria legal a gente revisitar um pouco desses temas. Tá? Então, antes da gente entrar no nosso assunto principal, eu queria apresentar um pouco de como vai funcionar o nosso curso, quais são os objetivos dele e o que a gente pretende ter lá no final de março, quando acabar essa disciplina, né? Aonde que a gente quer chegar com esses debates. Então, eu vou colocar aqui, vou projetar primeiro o nosso Padlet. Tá aparecendo na tela, imagino, né? Sim. Sim. Então tá. Então, a maioria de vocês já sabe, eu vou supor que todos vocês já viram, mas eu acho que não custa a gente repassar um pouco dessas informações. Todo o nosso material, tudinho que a gente for ler ou ver, ou que for indicado nessa disciplina, vai estar aqui nesse Padlet. O endereço, caso alguém ainda não soubesse, está aqui em cima, tá? E vocês vão ver que está tudo dividido por semana, tá? Nossa aula é sempre às segundas-feiras, das 3h30 às 5h30, mas como a gente está com uma carga assíncrona considerável para conseguir fechar a carga horária dessa disciplina, eu dividi aqui por semana, e cada semana tem indicação de um texto principal, de um texto de apoio e, eventualmente, de algum material complementar. Tá? Toda semana eu vou tentar lançar com alguma antecedência um vídeo de apoio. Tá? Então, o primeiro vídeo já está aqui. Esse primeiro vídeo é sobre orientalismo, pensando especificamente o caso da China, que é um pouco do que a gente vai conversar aqui hoje. Tá, mas como é um vídeo de 15 minutos, ele resume um pouco do que vai ser dito aqui. Tem uma ambientação aqui também, caso vocês se sintam confusos em algum momento e queiram saber alguma coisa enfim, algo com relação ao funcionamento dessa disciplina, tá? Mas então, toda semana, a gente vai ter um vídeo de apoio. A partir da segunda semana, a minha proposta é que esses vídeos de apoio sejam apresentações contextuais da China e do Japão. Eu fiz essa proposta de que esses vídeos de apoio falem do contexto, porque se vocês olharem, e eu já vou mostrar o plano de ensino, mas se vocês olharem o cronograma de aulas, as nossas leituras e as nossas aulas são voltadas para temas um pouco mais conceituais, eventualmente debates historiográficos, ou debate de aspectos culturais, religiosos, etc. Então, claro que facilita muito a gente ter esses debates se a gente tiver levando em consideração um certo conhecimento do contexto. Como a gente não tem tempo hábil, nem se fosse presencial, para ficar passando pelo contexto da China e do Japão, eu vou tentar que esses vídeos sejam uma breve introdução a questões de contexto histórico. Tá? E aí, semanalmente a gente tem 2 textos, um texto base, um texto complementar. As aulas, os debates vão ser eminentemente baseados nos textos básicos, tá? Eventualmente com algum debate dos textos complementares também, mas em uma certa medida as aulas vão funcionar de maneira independente. Tá? Então, obviamente que é importante que vocês acompanhem esse material que faz parte da nossa carga horária síncrona, mas as aulas vão funcionar de maneira mais ou menos independente. Então, se por um acaso vocês não lerem o texto básico, isso não significa que vai ser incompreensível acompanhar a aula. Tá? Ela funciona de maneira separada. Aí, sempre que vocês puderem, deem uma olhada em todo
o conteúdo dessas colunas, porque eu vou adicionando também os textos usados para fazer os vídeos de apoio e há sempre algum material complementar. Então, por exemplo, para essa nossa primeira semana, até o dia 22, há um podcast que eu gravei com História FM sobre Eduardo Said e orientalismo. Então, tem 1 hora e pouco de podcast que vocês podem ouvir para complementar os assuntos sobre orientalismo dessa aula. Há um vídeo do canal do professor Fernando Pureza sobre orientalismo também, mas ele tem um viés um pouco mais contemporâneo, então eu acho que aqui há uma comparação legal entre períodos, enfim. E aí, em seguida, tem outros materiais, aqui tem o tal em quadrinho, eventualmente não tem nada, porque a gente não encontra material para tudo também, mas se vocês forem pesquisando, há aqui sempre uma certa quantidade de material complementar, tá? Então, a cada semana, a gente vai ir usando isso que está aqui. Então, um pouco antes da aula, eu vou tentar lançar os vídeos, e depois, na segunda-feira à noite ou terça-feira, essas aulas síncronas vão estar disponíveis aqui em cima do vídeo 1. Então, a primeira coisa que vocês vão encontrar nessas semanas depois da aula vai ser a aula, caso vocês não possam ter assistido ou queiram revisitar alguma coisa que seja discutida, tá? Então, eu acho que com relação a isso daqui é muito simples, muito direto, tá tudo organizadinho aqui. Se alguém tiver algum problema, é só falar comigo, tá? Eu queria agora rapidamente passar pelo nosso plano de ensino, para a gente discutir algumas coisas de objetivos e de avaliação, tá? Imagino que está aparecendo a projeção aqui para vocês, né? Então, né, de novo, lembrando que a gente vai ter uma aula por semana, nas segundas-feiras, das 3h30 às 5h30. Todo o material está aqui no Padlet, então qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem visitar o site, ver o material, enfim, tá? Então, como eu comentei, o nosso recorte para essa disciplina é China e Japão antes do século XVI. Eventualmente, a gente escapa um pouco do século XVI, pode ir um pouco à frente, pode não chegar lá, mas é essa a ideia, em que a gente esteja pensando esses espaços antes de uma modernidade eurocêntrica, tá? As razões dessa questão de modernidade, para quem ainda não teve aula comigo e não me ouviu falar infinitamente sobre modernidade e colonialidade, talvez fique um pouco mais explícito nesse debate que a gente vai fazer hoje, daqui a pouco, sobre orientalismo, tá? A gente tem alguns canais de comunicação que vocês podem entrar em contato comigo, ou mandar dúvidas, ou sugerir materiais, etc. Tá? Vocês podem me mandar um e-mail, vocês podem entrar em contato comigo pelo próprio Microsoft Teams, a gente tem ali a opção do chat, tá? E eu recomendo, se possível, que vocês entrem no grupo de WhatsApp que a gente tem para essa disciplina, tá? Nesse grupo, eu constantemente mando um aviso de que o vídeo de apoio já foi publicado, eu mando eventos ou materiais extras que surjam e que possam ser do interesse de vocês. E eu sempre mando também o link da aula e um lembrete 1 ou 2 horas antes, tá? Então, eu acho que é interessante que todos vocês estejam lá, porque facilita a nossa comunicação, junta tudo em um lugar só, né? E, enfim, né? Fica mais fácil o encaminhamento de questões ou dúvidas que possam surgir, tá? Agora, algo que eu acho que é bastante fundamental para a gente pensar. Qual é o objetivo dessa disciplina, tá? O que a gente vai tentar construir nessas semanas até o final de março? Opa, deixa eu admitir alguém aqui que está pedindo para entrar. O que a gente vai tentar construir nessas discussões até o final de março, e o que eu acho que seria interessante que vocês tivessem né, construído e debatido até o final dessa disciplina. Eu acho que, dado a falta de contato que a gente tem com esses temas, a falta de especialistas que a gente tem, a dificuldade de acesso que a gente tem à documentação, à bibliografia, etc., nossos objetivos são modestos, tá? O que a gente vai tentar fazer aqui, acima de tudo, é compreender, a partir dessas posições do orientalismo, como é que a gente pensa
e estuda a China e o Japão. Não só, obviamente, mas né, como o nosso recorte é China e Japão, vamos especificar nesse caso. Tá? É tentar, ao final, ter essa compreensão de que os nossos debates e os nossos estudos sobre isso, eles, invariavelmente, vão estar coloridos por um viés ocidentalista. Eles vão estar coloridos por uma essencialização que a gente faz da China e do Japão. Então é preciso que a gente tenha, obviamente, esse aparato crítico, ou pelo menos essa consciência de que há uma barreira existencial intransponível, digamos assim, para a gente pensar a historiografia e a produção de conhecimento histórico sobre esses espaços não ocidentais, especificamente China e Japão. Tá? Então, é um objetivo muito simples, que é o de criar consciência do que a gente pode e do que a gente não consegue, né? Até onde a gente consegue ir com as nossas ferramentas. E claro, a partir disso, eu acho que obviamente seria interessante também que a gente conseguisse construir uma noção muito geral, muito en passant, mas funcional, né, da história da China e do Japão antes do século XVI. Tá? Então, se a gente conseguir chegar no final dessa disciplina, entendendo um pouco dos funcionamentos políticos e culturais, entendendo alguns dos períodos da história da China e do Japão, alguns elementos que são sempre muito contaminados por orientalismo, como questões de religião, de costumes, etc. E se a gente chegar no final dessa disciplina, lembrando que é muito chato falar o termo Japão feudal, por exemplo, já vai ser um objetivo alcançado. Né? Então, são objetivos modestos, mas que eu acho que vão agregar e que tem potencial de agregar tanto o nosso conhecimento histórico, a nossa consciência histórica sobre esses espaços afastados, mas como também aos nossos limites e ao que a gente consegue fazer caso vocês se proponham a efetivamente estudar história da China e do Japão. Tá? A gente vai estar sempre atrás dessa barreira do orientalismo, que é o que eu vou comentar um pouco mais à frente, e a gente precisa aceitar essa realidade para conseguir trabalhar com ela de forma um pouco mais crítica. Tá? A gente vai ter um conteúdo programático muito simples também. A gente tem 4 pontos que, na verdade, 2 deles vão se resumir a um encontro síncrono e os outros 2 a 3. Né? Então, a gente tem 8, e então são 3 de China, 3 de Japão. Tá? O primeiro, que tem a ver com orientalismo, é basicamente o que a gente vai discutir aqui hoje. Tá? Há um material mais exaustivo para pensar orientalismo no nosso material de apoio, que está no Padlet. Então, se vocês acompanharem aquele vídeo, podcast, etc., eu acho que já vai dar para fortalecer um pouco mais o debate sobre o que significa orientalismo, quais são as consequências, etc. E esse é o nosso primeiro conteúdo, que vai ser coberto hoje. Tá? Depois, a gente vai ter 3 encontros para pensar elementos de política, literatura e sociedade chinesa. Com base no que a gente vai ver sobre China, a gente vai ter outros 3 encontros para pensar cultura, política, literatura e sociedade no Japão pré-moderno, ou seja, antes do século XVI. E eu digo depois de China e com base em China, porque há uma influência cultural, enfim, é um contato bastante interessante entre China e Japão, e aí é interessante que a gente veja antes a China para depois conseguir ver melhor o Japão. Tá? E por fim, a gente vai ter um último encontro para falar algumas questões que recuperam o debate do orientalismo, mas que podem ser repensadas depois da gente ler os textos e discutir essas questões amplas de China pré-moderna e de Japão pré-moderno. Tá? Então, é mais ou menos esse o nosso eixo. Pensar China, pensar Japão, e tanto no começo quanto no final, pensar quais são as nossas possibilidades de olhar e de compreensão desses 2 espaços. Tá? Sempre, obviamente, pensando esse binômio que é a modernidade. E, como eu falei, pensando o orientalismo, vai ficar um pouco mais explícito do porquê pensar a modernidade é sempre fundamental quando a gente vai pensar um tema histórico não ocidental. Isso vale para
para a Ásia como um todo, isso vale para a África como um todo, e eventualmente isso vale para as Américas como um todo também, mas aqui há questões um pouco diferentes para o caso das Américas, enfim, né? Não cabe a nós aqui também discutir essa questão. Com relação à avaliação, para quem já havia começado essa disciplina lá em 2020, eu mantive o mesmo esquema de avaliação, certo? Então, a gente vai ter 2 notas, cada uma valendo 50%, então não há uma nota que seja mais importante ou mais pesada que a outra, e são 2 avaliações muito gerais, tá? Elas não são prova, eu nem sei muito bem como que a gente faz prova de maneira remota, mas, de qualquer maneira, eu não sou muito afeito a fazer prova em sala, prova sem consulta, enfim. Eu acho que não serve para muita coisa. Eu fiz uma prova em Teoria 2 o ano passado, e eu decidi que eu prefiro seguir com essas avaliações em que vocês têm mais tempo para fazer, que não existe muito aquela pressão das 2 horas e das leituras, etc. Então, a ideia da avaliação, vejam bem, é que isso seja algo tranquilo, tá? Obviamente que a avaliação vale nota, ela condiciona a aprovação e o aproveitamento, e a minha avaliação do aproveitamento nessa disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu não acho que a nota e a aprovação seja o objetivo final de uma disciplina. Eu, honestamente, nem acho que deveria ser, tá? Isso daqui é um mecanismo para que a gente tente mapear o andamento das discussões, mas o importante são aqueles objetivos, tá? Então, não tentem, obviamente, se dedicar a essas avaliações, mas muito mais pela construção do conhecimento de vocês do que pela nota final, porque enfim, não há um rigor excessivo nessas avaliações. Eu gosto, e eu tento comentar isso sempre, que vocês demonstrem criatividade e pessoalidade nessas avaliações. Isso acaba tornando o processo todo um pouco mais subjetivo do que se imaginaria. Fica difícil, às vezes, para dar nota nesse sentido, mas acho que vocês entendem o que eu quero dizer, né? Só não se preocupem demais com o processo de avaliação e pensem isso como um exercício para tentar pôr em prática, enfim, todos esses elementos que a gente vai, de preferência, discutir e ver nos materiais de apoio, etc. Tá? Então, a primeira avaliação é uma resenha de um filme pensando a questão do orientalismo. Tá? Eu posso voltar a falar mais sobre isso, mas eu acho que está bastante objetivo, né? Vocês vão escolher um filme que represente o leste asiático. Pode ser tanto um filme europeu, norte-americano, etc., que represente a China e o Japão. E nesse caso não precisa necessariamente ser pré-século XVI, tá? Não há necessariamente um recorte cronológico para o tema do filme. Mas, se vocês acharem interessante, vocês também podem pegar um filme chinês ou japonês e tentar perceber como a gente faz uma leitura deles, ou como eles apelam para um elemento orientalista também, mesmo estando feitos na China ou no Japão. A Helena perguntou se precisa necessariamente ser um filme. Não precisa ser necessariamente um filme, pode ser um produto cultural, tá? Pode ser um jogo, né? Pode ser um livro, pode ser enfim, um mangá, sei lá. Vocês podem ficar à vontade com relação a isso. Eu digo filme porque eu acho que filme é um pouco mais simples, né? Vocês podem assistir por 2 horas um filme e fazer a resenha. Mas se vocês quiserem, se vocês já tiverem familiaridade, por exemplo, a Leilis perguntou se pode ser um seriado. Ela vai trabalhar na monografia com um seriado, né? Então, um seriado chinês. Pode usar também, mas claro que quando vocês escolherem um produto chinês ou japonês, a questão do orientalismo fica um pouco mais difusa, né? Eu acho que eu usei esse exemplo o ano passado e vou usar de novo. Se vocês pegarem aquele filme da Grande Muralha com o Matt Damon, que tem uns monstros que tentam invadir a China passando pela Grande Muralha, aquele filme é um filme tipicamente orientalista,
né? Você tem um europeu, que é o Matt Damon e o Pedro Pascal, então são dois europeus, que do nada se encontram na China, eles se encantam com o milenarismo, né? Não é bem milenarismo, enfim, com a tradição antiga, com esses elementos muito monumentais da tradição chinesa, mas eles trazem algo necessário para salvar aquela cultura. Então, orientalista ao máximo. Acontece que esse é um filme chinês, não é? É um filme feito na China, idealizado na China. Então, por que que tem esse viés do europeu? Porque eles querem vender para um mercado ocidental. Então, aí a gente tem uma forma muito interessante de pensar como que o orientalismo está se mostrando nessa questão e se há alguma diferença, por exemplo, na maneira que, sei lá, o Akira Kurosawa representa um contexto de samurais, ou como no filme do Tom Cruise, que o Dante comentou aqui, O Último Samurai, né? Há diferenças. Como que um espaço cultural de mídia japonês decide trabalhar esse próprio passado. E como a gente lê esse passado, né? A gente lê com olhos de orientalismo. Então, façam uma resenha de, no máximo, 5 páginas, tá? Sobre esse produto que vocês escolherem, tá? Não se preocupem em passar muito tempo descrevendo o que é esse produto. Por exemplo, eu já assisti O Último Samurai, então não precisa gastar 2 páginas explicando o que é o filme, qual é a história interna do filme, etc. Façam isso se fizer sentido para o debate do orientalismo, tá? Então, pensando por esse lado, eu estou chamando aqui de resenha, mas poderia facilmente ser uma análise orientalista sobre um produto de mídia cultural, etc., que retrate ou que seja feito nos espaços chinês e japonês. E se alguém quiser fazer uma inversão completa e ver como China e Japão, materiais produzidos nesses espaços, representam o Ocidente, acho que também é interessante. O Adriano perguntou se não seria o caso de pegar um episódio de uma série. A critério de vocês, tá? Eu não tenho nenhum tipo de cobrança com relação ao tamanho ou ao tipo de material que vocês vão escolher. Então, se sintam livres para usar essa avaliação para fazer uma análise sobre o material que vocês bem entenderem, tá? Entrega, tá aqui dia 12/2. Eu não me lembro se dia 12/2 é uma segunda-feira, mas eu tenho decidido que quando eu marco a data de uma entrega de trabalho, pode ser para a semana toda, tá? Então, se esse dia 12/2 for uma segunda, vocês podem me entregar até sexta-feira. O Bruno perguntou se precisa ser individual ou pode ser em dupla. Não, pode ser em dupla, tá? Pode ser em dupla, trio. Eu, inclusive, encorajo que vocês façam em grupo, simplesmente porque, para ser bem honesto, isso facilita um pouco a minha vida, senão eu vou ter 60, 70 avaliações para corrigir, e se vocês fizerem cada um, sei lá, 5 páginas, vai ficar bastante coisa. Eu ergui a mão sem querer aqui, gente, desculpa. Tá? Então, podem fazer em grupo sem problema nenhum. Leilis me lembrou que sexta-feira é dia 12, então, sim, a entrega é até dia 12. Tá? Para a última avaliação, é um ensaio de tema livre. Tá? A entrega fica para o dia 15, online também. Matheus, você pode fazer com o Leon, sim, que está fazendo como ouvinte, e obviamente que quem está de ouvinte nessa disciplina não é obrigado a fazer nenhuma avaliação, mas se quiser pode ficar à vontade. E Matheus obrigado. Pode fazer com ele sim. Imagina, Matheus. O ensaio final, ele é isso, é um ensaio, tá? Vocês vão escolher um tema, o tema que vocês quiserem, preferencialmente dentro do recorte temporal e geográfico dessa disciplina, mas há flexibilidade para isso também. E vocês podem fazer esse ensaio de maneira reflexiva, exploratória, pessoal e criativa. Ou seja, a ideia desse ensaio é que vocês expressem de maneira pessoal, acadêmica, obviamente, mas eminentemente pessoal,
a visão, a ideia e o debate sobre um tema que interesse a vocês, tá? Então, é bastante livre, tanto na forma quanto no conteúdo, mas é bom que tenha bibliografia, obviamente, e que tenha mais ou menos entre 5 e 7 páginas, tá? Eu sou flexível com o mínimo, mas peço que vocês não passem do máximo. Então, não passem muito de 7 páginas, que o tempo de correção agradece, tá? Essas duas avaliações valem 50% da nota, podem ser entregues até a sexta-feira da semana da aula específica aqui dessas datas. Eu acho que já são essas datas específicas, né, como a Leilis mostrou. E no meio do caminho, se vocês tiverem dúvidas, se vocês quiserem apresentar alguma coisa, se vocês quiserem conversar, etc., fiquem à vontade para me escrever tanto no WhatsApp, quanto no e-mail, quanto aqui no Teams, tá? Com relação a essa questão de avaliação, alguém tem alguma dúvida com relação ao funcionamento, a nota, a prazo, sei lá, alguma dúvida, alguma sugestão, alguma coisa que vocês queiram aproveitar para colocar aqui? Ou tudo certo? Bom, vou imaginar que está tudo certo. As dúvidas sempre vão surgindo. Professor. Obrigado. As dúvidas sempre vão surgindo, então fiquem à vontade para me perguntar depois, tá? Aqui tem o cronograma de encontros, vocês vão ver que em seguida tem a sugestão de textos, de materiais e o título do vídeo de apoio que cada semana vai ter. Reparem que a gente tem uma pausa entre a semana 4 e a semana 5 por conta do recesso de carnaval. Então, a gente vai ter aula até dia 8 de fevereiro e depois a gente retorna só no dia 22 de fevereiro, tá? Então, tem aí uma folguinha de 2 semanas, basicamente, né? Bom, uma semana sei lá, tá difícil fazer a conta. Mas vocês entenderam, né? Então, aqui tá todo o material. Se ficar alguma dúvida, vocês podem me perguntar também. Aqui continua até a semana 8. E aqui tem a bibliografia, caso vocês queiram ver especificamente quais são os materiais que estão aqui. Certo? Então, com relação ao funcionamento dessa disciplina, ao que a gente, aonde a gente quer chegar e o que vai ser avaliado. Tudo certo? Tudo certo, professor. Então, tá bom. Então, enfim, né? Se dúvidas forem surgindo, como eu comentei, vocês podem me perguntar depois. Agora, apresentado isso, eu queria aproveitar mais uma horinha de aula para a gente falar um pouco sobre orientalismo, tá? Vocês estão vendo o slide, né? Sim. Tá. Acho que tá o slide... Sim. Tá o slide certo. Então tá. Bom, gente, então, orientalismo, né? Eu acho que a maioria de vocês já teve contato com esse conceito. Uma boa parte de vocês já teve contato com essa aula específica, digamos assim, né? Mas é fundamental que a gente tenha uma boa compreensão do que significa orientalismo e não orientalismo, como está aqui, tá? E quais são as consequências do orientalismo, não só para a nossa visão geral da Ásia, digamos assim, mas em especial, como eu comento no vídeo de apoio que já está disponível para essa semana, qual é a consequência do orientalismo para a gente pensar o nosso trabalho historiográfico, a nossa investigação e os nossos estudos de China e Japão, por exemplo, mas obviamente não só, né? Então, eu acho que tem uma frase no texto do Said, né, que abre o capítulo de introdução que eu deixei disponível no Padlet, que é o seguinte, né? Orientalismo é um modo de resolver o Oriente que está baseado no lugar especial ocupado, né, por esse Oriente na experiência ocidental europeia. Gente, meu vizinho está fazendo reforma. Esse som atrapalha? Bom, espero que pare. Espero que não atrapalhe também. Mas enfim. Mas não incomoda, não. Então tá bom. A reforma começou, tipo, semana passada, assim, e acho que vai longe, tá? Então a gente se acostuma com esse barulho chato.
Mas, enfim, o que significa esse comentário do Eduardo Said? Né? Para a gente começar a debater um pouco essa ideia e para tirar algumas coisas dessa apresentação que o Said faz do seu próprio conceito, a gente pode começar com a seguinte pergunta, né? Para explicar o que ele está falando aqui. O que é orientalismo? Né? O que significa, de maneira geral, o orientalismo? Primeiro, né, Orientalismo é um livro, tá? É o livro que o Eduardo Said publica em 1978. A ideia que ele tem com esse livro é mostrar como o que a gente entende por Oriente, né, e no caso do livro dele, Oriente, essencialmente o Oriente Médio, é uma criação discursiva, tá? Então, a ideia é essa. Ele vai mostrar como essa ideia cultural, política, social, histórica de um Oriente, ela é uma criação discursiva. Ela não existe em termos práticos. Existe a Ásia, existem as sociedades na Ásia, mas o que a gente compreende por Oriente é uma criação discursiva, ideológica, e ela não existe. Não há algo chamado Oriente, essencialmente cultural, de maneira como a gente pensa, né? Mas aqui no Ocidente, e no Ocidente, eu quero dizer, na cultura que está submetida à modernidade europeia e norte-americana, mais recentemente, a gente está tão mergulhado nesses discursos de criação de identidades colonizantes que é preciso, para nós, que um Oriente exista para que a gente possa entender quem nós somos e quem são os outros. Reparem que quando eu digo nós, eu não estou falando nós enquanto sujeitos brasileiros de um capitalismo periférico, herdeiros de uma sociedade colonial. Eu estou falando nós, os grupos que orbitam a hegemonia de uma cultura europeia e estadunidense. Tá? Então, obviamente que o Brasil está muito mal colocado nessa experiência ocidental europeia. Né? As Américas como um todo estão estranhamente colocadas nesse espaço do ocidentalismo, digamos assim. Mas quando eu falo nós, nesse caso, é esse mundo que não é o mundo não ocidental. Porque o orientalismo está pensando essencialmente África e Ásia. A África até um certo ponto, mas em especial a Ásia. Tá? E o Ocidente está tão, né, mergulhado na experiência de identidade colonial, de identidade hegemônica, de superioridade cultural, que é necessário que um Oriente exista como uma espécie de espelho, né? Então, né, em resumo, o que a gente constantemente chama de Oriente é um não lugar, é uma não cultura e é um não tempo. Tá? Esse Oriente que a gente está imaginando, ele não existe fora da experiência ocidental. Então, pensem no exemplo mais, entre aspas, orientalista possível. Tá? Algo como, sei lá, As Mil e Uma Noites, ou algum filme... por exemplo, já viram o filme Mar de Fogo? Esqueci o nome. Conhecem esse filme? Sim. Eu Sim. não Acho conheço. que sim. É um filme que traz, entre aspas, né, a história real de um cowboy americano, mas é uma história real na medida em que esse cara existiu e contou um monte de história maluca. Tá? E esse filme é baseado em uma dessas histórias que não tem comprovação. O que esse cara fala é que no final do século XIX, por ser um campeão de corrida a cavalo de longa distância, tipo de maratona de cavalo, ele é chamado para uma maratona secreta que existe no deserto da Arábia, chamada Mar de Fogo. É uma corrida de, sei lá, 4.000 quilômetros, em que pessoas né, os sheiks e os príncipes árabes atravessam o deserto a cavalo. E ele é o único americano convidado, e ele ganha essa corrida, e nesse meio tempo ele enfrenta herdeiros do trono do sheik, que são vilões, ele enfrenta uma cultura estranha, uma cultura
paternalista, uma cultura patriarcal, uma cultura opressiva, e ele ensina, enfim, é aquela coisa toda, né? Que vocês imaginam. Aí se a gente olha para essa Arábia que aparece nesse filme, por exemplo, ela não é nada. Ela não existe enquanto lugar, ela não existe enquanto cultura, e ela não existe enquanto tempo. Porque ela poderia ser o século XVI, ela poderia ser o século XI, ela poderia ser o século I, ela poderia ser o século XIX. Ela poderia ser o que hoje é a Arábia Saudita, poderia ser o Iêmen, poderia ser o Catar, poderia ser qualquer lugar. É um deserto com gente usando véu e pano na cabeça. É basicamente isso, né? Essa imagem, e claro, eles são muito honrados, mas muito violentos, muito patriarcais, etc, etc. A todo o conjunto de estereótipos que a gente conhece. Isso é o Oriente, é um Oriente árabe no caso, né? Ele existe? Ele não existe, ele não é nada. Ele é esse não lugar que só serve para que o Ocidente sinta um tipo de experiência existencial, né? Então, esse cowboy, ele ganha um mundo exótico, ele ensina alguma coisa, ele dá sentido a si mesmo nesse espaço que está sempre aberto para algum tipo de colonização. Pode ser uma colonização efetiva, daquele tipo genocida, como pode ser uma colonização do tipo, sei lá, o que os Simpsons fazem com a nossa noção de cultura popular, né? O que os Estados Unidos, no geral, faz, em que a gente naturaliza certos elementos, mas seja lá o que for, é sempre um processo de experiência colonial. E o ocidental se define nessa experiência colonial. Por isso que o Oriente não existe. Por isso que esse Oriente é um não lugar, né? É só uma forma do Ocidente tentar ganhar corpo e se colocar no mundo. E a gente consegue mais ou menos entender o porquê desse processo historicamente, tá? Mas obviamente que antes disso, para que essa questão um pouco mais existencial ganhe sentido, e vejam, eu digo existencial porque, como a gente vai ver aqui, o Edward Said ele é considerado o pai de um campo de estudos chamado pós-colonialismo, ou, enfim, campo, né, estudos pós-coloniais. Os estudos pós-coloniais são baseados na crítica literária, na crítica cultural, nos estudos culturais, nos estudos críticos de raça e também, em uma grande medida, na influência que a psicanálise tem nas ciências humanas. Então, se vocês tentarem ler o Homi Bhabha, que é o texto 2 dessa aula, vocês vão ver que há um vocabulário quase que psicanalítico, né? Digamos que boa parte dos pós-coloniais tentam ser um pouquinho Frantz Fanon. Então, tem muito dessa questão de posicionamento do mundo. Pensem em lugar de fala, mas lugar de fala enquanto um conceito muito mais existencial do que político propriamente dito. Tá? Então, isso está muito presente nos estudos pós-coloniais. Para a minha disciplina de História da África, o vídeo 2 é sobre estudos subalternos, decoloniais, pós-coloniais. Então, se alguém que não está fazendo essa disciplina quiser ver um vídeo, né, explicando isso de maneira muito breve, pode ver esse vídeo 2 da minha matéria de África. Tá? Mas, enfim, a gente precisa colocar o Said em evidência para entender um pouco mais das implicações efetivas dos significados do orientalismo. Tá? Então, como eu falei, ou não sei se eu falei, né, mas ele nasceu em 1935, morreu em 2003. O Said, ele era um crítico literário, um crítico cultural, e ele próprio, e ele fala muito isso, ele tinha uma identidade híbrida, tá? Edward Said, ele era um cidadão palestino, nascido em um período em que a Palestina, como a gente entende hoje, ainda não existia. Ele nasceu no mandato britânico da Palestina, se não me engano. Mas ele foi educado na Inglaterra e ele tinha relações familiares e profissionais também com os Estados Unidos. E aí, nas memórias dele, ele constantemente fala dessa experiência cosmopolita identitária dele, né? Ele fala sobre essa experiência de estar em todos os lugares e de, ao mesmo tempo, estar em lugar nenhum.
de ser várias coisas, de ser palestino, de ser egípcio, de ser britânico, de ser americano, mas ao mesmo tempo não ser considerado palestino, nem britânico, nem egípcio, nem americano, nem nada, né? Então ele está sempre nesse não lugar também. Então, né, ele se vê como um palestino, que também é americano, mas que fala inglês, mas que pensa em árabe, mas que pensa em inglês e que fala árabe, né? Ou seja, ele não encontra um efetivo lugar no mundo enquanto pessoa, nem enquanto pesquisador. E aí, é a partir daí que vem essa grande sacada dele do orientalismo, né? Porque ele percebe que esse cosmopolitanismo que ele vive e que estava muito em voga nos anos 70, nos anos 80 e nos anos 90, não é sinônimo de multiculturalismo. Então, a pessoa que nasceu na Palestina, mas que estudou nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou na França, ele não representa um mundo multicultural. Ele representa um mundo que usa o cosmopolitanismo como forma de submissão ainda. Tá? Então é por isso que eu chamo que o Said ele vem de um contexto de cosmopolitanismo colonial. É de ver todas essas interações do mundo pós-colonial, ou seja, pós-independências na África, pós-apartheid, pós, enfim, todos esses elementos que seriam muito gritantes e racistas para nós hoje e que estão muito mais debaixo dos panos, né? Esse mundo não é multicultural. Esse mundo ainda mantém essas formas de colonialidade. E aí a identidade do Said, então, ela não viaja entre culturas. Ela viaja entre hierarquias de dominação, tá? E aí o que isso significa? Significa que o Said percebe a dicotomia entre ser oriental e ser ocidental como sendo uma dicotomia, na verdade, entre ser colonizado e ser colonizante, né? Há um processo de hierarquia e de submissão aí. Então, esses processos cosmopolitas, eles não são uma ponte entre dois mundos. Eles são um rolo compressor que coloca um mundo em cima do outro, né? E aí é a partir desse lugar de experiência híbrida do Edward Said que ele, leitor de Foucault, ele vai pensar as questões, né, do conhecimento enquanto poder, de análise do discurso, e aí ele resolve apontar essa crítica discursiva que ele aprende nos estudos críticos para a realidade dele, que é a do Oriente Árabe, muçulmano, num mundo ocidental. E daí calha que o Edward Said não é nem cristão, nem muçulmano também, então ele se vê fora de todas essas experiências, né? Então, a partir desse ponto de análise, o Said ele vai mostrar que o orientalismo ele não é só uma criação de alteridade, tá? O orientalismo não é só jogar essa imagem para um outro lugar, mas é também uma forma de interação do Ocidente com o mundo. Ou seja, o orientalismo é a forma pela qual os sujeitos ocidentais interagem com o que se entende por um mundo oriental, entre aspas. A maneira com que a gente interage com os costumes, com as culturas e etc. E a linguagem e a visão que a Europa cria para conseguir lidar com essas histórias e culturas, que em uma grande medida são tão ou mais antigas do que as culturas e os espaços políticos europeus, é onde se encontra o orientalismo, tá? Então, o orientalismo tem esse caráter de criação de imagem para o outro, mas ele também é uma explicação existencial para o Ocidente, mas ele também é uma ferramenta de contato e interação com o que se pretende como Oriente. Tá? Então, como que a gente interage e pensa o mundo muçulmano? Pelo orientalismo. Como que a gente interage e pensa com o mundo chinês ou com o mundo japonês? Por formas específicas de orientalismo. Vejam, por exemplo, quando eu usei esse exemplo em sala também uma vez. Se vocês assistirem o programa da Mari Kondo, aquela que organiza as coisas em casa, ela mostra que, de acordo com uma tradição Shinto, quando ela vai fazer a arrumação da casa, ela não está simplesmente limpando, ela está tornando aquele ambiente
mais conectado em um sentido muito próprio japonês, espiritual. E por isso, quando ela vai dobrar as roupas, por exemplo, ela agradece essas roupas que vão ser dobradas. É óbvio que ela não está agradecendo a roupa em si, mas está agradecendo a ideia de um kami, um espírito, enfim, que habita todas as coisas do mundo, tá? E aí, quando ela pede para os americanos, que são os donos das casas que participam desse programa, para agradecerem também, todos eles agradecem, mas com uma risadinha, do tipo, nossa, que exótico, agradecer uma camiseta. Ok, né? E vai lá e agradece também. Mas esse exotismo esconde alguma coisa, não é? Ele esconde uma noção cética, ocidental, etc., que um objeto material não demanda respeito. Ele não encapsula nada. Ele é um objeto. Ele está ali para, enfim, servir qualquer coisa que a gente queira, né? É sempre um jeito debochado, como a Jasmine falou. Do tipo, cultura estranha, infantil, supersticiosa. Deve ser porque o Japão é muito tradicional. Então, eles ainda mantêm coisas que não são dos nossos tempos. É sempre essa leitura. E reparem que essa leitura é uma chave de compreensão para que a gente não pense, por exemplo, que a gente tem uma cultura metafisicamente vazia, não é? Que a gente não consegue lidar com as coisas do mundo sem se sentir superior, sem se sentir dominante, etc, etc, etc. É por isso que muita gente tem debatido, por exemplo, especismo, né? Porque, no fundo, o debate sobre especismo também é um pouco uma noção de dominação e de um mundo ao nosso bem-querer, né? O mundo está aqui para nos servir. E quando você vê alguém agradecendo esse mundo que existe de maneira não espiritual só para nos servir, a gente ativa as nossas capacidades de compreensão, que passam por um orientalismo, né? E por isso, por a gente pensar que o orientalismo não é só uma imagem falsificada do Oriente, entre aspas, mas é uma forma de interação com o mundo não ocidental, a gente não supera o orientalismo. Ou seja, a gente não consegue falar assim, ah tá, eu estou vendo o que tem de orientalista nessa imagem. Então eu superei ela e agora eu não sou mais orientalista. O orientalismo é essa ferramenta de linguagem existencial que não escapa da nossa formação enquanto sujeitos, né? Então, a gente não supera esse orientalismo. A gente, no máximo, tenta ter um certo nível de consciência sobre ele, sem necessariamente conseguir fazer essa superação, né? Então, se a gente entende que, entre aspas, Oriente é um não lugar, ele não existe enquanto essa essência cultural, mas ele é um processo de experiência ocidental, ou seja, é uma fantasia sobre como o Ocidente se coloca no mundo e enxerga os outros, né? E a gente vê que o Said, que trabalha essa ideia, está pensando essa fantasia e essa experiência a partir de uma experiência colonial que ele é muito familiar, né, desse cosmopolitanismo cultural, etc., a gente pode tentar, então, dar essa definição um pouco mais precisa para o orientalismo. Entendendo alguns desses elementos, né, se alguém perguntasse para vocês, o que é orientalismo? O que vocês diriam, né? A gente sempre recorre ao subtítulo do livro Orientalismo na versão em português, que é orientalismo é ver o Oriente como uma invenção do Ocidente. Né? Mas, enfim, a gente pode ir um pouco além disso e pensar o seguinte: literalmente, orientalismo ele é um campo de estudos, tá? Então vejam só, o Said pega uma palavra que já existe para mostrar essa faceta oculta ideológica dela. Então, o orientalismo do Said é isso. Mas ele usa esse termo orientalismo porque ele já existia.
o orientalismo sempre foi, ou pelo menos desde o século XVIII, mais ou menos, um campo de estudos sobre o Oriente, né? Então, quem estuda língua, ou história, ou cultura, ou sei lá, de alguma sociedade asiática, essa pessoa seria considerada uma orientalista. Ou seja, se eu estudo sânscrito, eu sou um orientalista. Se eu estudo hieróglifos, eu sou um orientalista. Se eu estudo política do Império Otomano, eu sou um orientalista. E assim por diante. Tá? Então, sempre foi assim. E até pouco tempo atrás, ser orientalista não era algo negativo. Digamos até 1978, especificamente, ser orientalista não era algo negativo. Porque esse conceito negativo, ele nasce, ele brota com o Said, né? Na verdade, antes do Said, ser orientalista era um sinal positivo, porque era um sinal de erudição, de conhecimento de línguas exóticas, difíceis, de culturas distantes, né? Então imagine você chegar e falar assim: ah, eu estudo textos sânscritos. É uma coisa que choca um pouco, porque significa você aprendeu sânscrito, uma língua que eu nem sei quando era falada, nem sei aonde era falada, eu nem sei o que é isso. Mas essa pessoa se dedicou e aprendeu sânscrito, aprendeu árabe, aprendeu hebraico, aprendeu persa e assim por diante. E isso tudo é muito erudito, né? E aí a gente começa a ver como o conceito que o Said cunha, ele não vai surgir do nada, ele não é novo, ele não é nem é uma explicação nova. Ou seja, o Said não se apropria de um conceito. Ele simplesmente explica, né, esse lado oculto de um movimento que já existia. Então, quando a gente para e pensa que um lord inglês do século XIX ter conhecimento de árabe e de hebraico e viajar até o que hoje é o Iraque, trazer artefatos arqueológicos para a Inglaterra, ou para os Estados Unidos, ou para a França, e se tornar o grande especialista num tema oriental, o que a gente está vendo é um processo de colonização, né? É um processo em que esse lord inglês conhece a história, por exemplo, da Índia melhor do que os indianos. Ele conhece a história do Iraque melhor que os iraquianos. Ele conhece a história da China certamente melhor do que os chineses. Conhece a história do Japão melhor do que os japoneses. Se ele conhece melhor, ele é apto a falar o que é bom, o que é ruim, o que funciona, o que não funciona, o que pode, o que não pode. Não é? Esse processo de categorização, de criação de conhecimento, ele vai definir o outro. E é isso que o Said começa a falar, que nesse processo acadêmico de categorização dessas culturas exóticas, o que a gente está fazendo é fantasiar elas, né? É definir a nós mesmos a partir dessa fantasia. Então o Said não está acunhando uma palavra. Ele está só dizendo que esse conhecimento sobre o Oriente, que a academia produz, conhecimento eminentemente acadêmico, ele é, por essência, um lugar ideológico e um discurso existencial. Tá? Então, esse conhecimento produzido sobre o Oriente, ele nunca é e ele nunca vai ser objetivo. Né? Ele nunca vai ser científico. Bom, primeiro porque a gente não tem um conhecimento objetivo. Mas, em especial, nesse caso do orientalismo, a gente está vendo um discurso existencial, né, que, sendo mascarado, ele fala sobre o Ocidente e não sobre o Oriente. E se vocês lerem o Said, obviamente, isso fica muito mais, né, evidente do porquê que isso acontece. Mas para o Said, o orientalismo é esse lugar do discurso ideológico que cria um Oriente fantasioso e que se encaixa numa expectativa ocidental. E aí, né, por isso, ele cria uma relação dicotômica entre dominador e dominado, moderno e antiquado, avançado, atrasado, liberal, autoritário, e assim por diante, né? O Oriente é sempre tudo que o Ocidente não é. Então, é só pensar nesses binômios, né? Se vocês pensarem nesses filmes, por exemplo, ou nesses materiais para a resenha, vocês vão ver o seguinte:
Sempre tem alguma coisa boa sobre China e Japão, mas ao mesmo tempo tem alguma coisa que não encaixa com o Ocidente. E aí todo mundo aprende a lição, porque sempre tem essa dicotomia. Mas a lição que o Ocidente ensina é sempre muito melhor, porque ela é sempre uma lição de liberdade, de conhecimento, de, sei lá, né? A gente entende aonde essas coisas vão. Então, nessas visões de discurso existencial, o Oriente é sempre o que o Ocidente não é. Mas, como esse Oriente não existe, né, como ele é uma experiência europeia, o que ele faz, em verdade, é mostrar o reflexo de uma ansiedade europeia e depois de uma ansiedade norte-americana. Um exemplo muito simples. Para quem já leu Voltaire, ou enfim, né, conhece o Voltaire, vai ver que num dado momento ele e todos esses iluministas do século XVII, do século XVIII, falam que a China é uma cultura muito antiga, muito mais antiga que a Europa. E com o tempo isso se torna um problema, porque essa antiguidade tornaria a China mais legítima do que a Europa, mais madura, mais avançada, não é? Porque se a gente tem um avanço histórico, quem é mais antigo é mais avançado. Só que a China não pode ser mais avançada que essa Europa que está se reconhecendo como não tão antiga assim. E aí, nessas ansiedades que surgem, vem a China é muito antiga, mas, né? É muito antiga, mas é muito autoritária. É muito antiga, mas não é avançada. Por ser muito antiga, não tem progresso. Por ser muito tradicional, ela não consegue se modernizar e assim por diante, né? Então, todas essas imagens modernas do que significa esse Oriente, elas são pontos de uma ansiedade europeia, digamos assim, né? Então, Oriente, esse Oriente imaginado, exótico, fantasioso. Reparem que no fundo aqui dos meus slides tem essas imagens aqui, tá? Essas são pinturas de um movimento chamado, adivinhem só, orientalista, né? São pinturas do final do século XIX, começo do século XX. São momentos de orientofilia, digamos assim, em que está mais acessível para os europeus viajarem pela Ásia ou pelo norte da África. O Império Otomano está se desfazendo e há um constante desejo imperialista nos espaços, em especial da Ásia Central. E aí o interesse pela estética árabe, muçulmana, turca, persa, etc., começa a aparecer muito mais, né? Para o caso dos americanos, uma estética chinesa também. Então, imagino que se vocês já viram algum filme que se passa no Velho Oeste, sempre vai ter, escondidinho no fundo, construindo um trem, uma estrada de ferro, um chinês usando aquelas roupas de Kung Fu, com uma cabecinha raspada até aqui, assim, e uma trança, né? Essa imagem exótica quase que do monge Shaolin que migrou para os Estados Unidos, para o Velho Oeste, e está trabalhando como construtor de estrada de ferro, né? Então a Europa tem essas imagens, os Estados Unidos também, e vocês estão vendo esse tipo de quadro orientalista aqui no fundo dos slides, tá? Então, enfim, esse Oriente aqui do fundo, em que está todo mundo de turbante, fumando narguile, sentado, sempre uma coisa um pouco lasciva, um pouco preguiçosa, um pouco luxuriosa demais, isso não existe, né? Isso aqui, ele é o discurso ideológico e existencial que fala sobre, entre aspas, né, os lugares de fala do Ocidente. E aí, para a gente entender como esse orientalismo opera, a gente pode ver que ele funciona a partir de 3 pilares, tá? O Said mostra isso de maneira muito complexa no livro dele como um todo, mas eu vou tentar mostrar isso de forma mais simples e sistemática aqui rapidinho para que a gente consiga identificar esses discursos orientalistas na prática, tá? Para que isso faça um pouco mais de sentido para a nossa experiência enquanto estudantes de história. Então, né, o orientalismo opera, num primeiro nível, num primeiro lugar, como criação de conhecimento.
Tá? Então, eu havia comentado que há esse campo de estudos orientalistas que é muito amplo, que lida com língua, cultura, sociedade, economia, etc., etc., e ele produz conhecimento. Nessa dimensão acadêmica, a gente tem o primeiro passo do orientalismo. Em segundo lugar, o orientalismo opera como experiência cultural, imagética e estética. Ou seja, é como a gente consome esse orientalismo e como a gente reproduz esse orientalismo. E, por fim, o orientalismo opera também como linguagem, tá? Como discurso, como tradução da realidade, como compreensão de mundo, e aqui esse é o ponto em que ele efetivamente se estabelece. Então, são 3 etapas em que ele se cria, ele se populariza e ele se efetivamente estabelece como tradução e como leitura de mundo, tá? Então, né, o primeiro desses pontos é o orientalismo acadêmico e ele tem a ver com a produção de conhecimento. Então, lembrem o seguinte, esse campo de estudos que eu falei, orientalista, né, o Oriente como um campo acadêmico a ser investigado, ele vai surgir especificamente a partir das primeiras experiências coloniais. Ou seja, ele nasce junto com o colonialismo, tá? A gente vai ter viajantes e, em especial, ordens religiosas, como os jesuítas, por exemplo, tentando ganhar chão na Ásia a partir do século XVI. Na China, no Japão, na Índia, na costa oriental da África, assim por diante. Os portugueses, por exemplo, começam a tentar criar esses entrepostos ao redor do mundo índico, se estendendo até o Mar da China, e ali eles vão posicionando alguns sujeitos, e esses sujeitos vão estudando língua, costumes, etc. E a partir desse século XVI, esse conhecimento que vai ser produzido, ele opera a tradução dessa sociedade que a Europa está vendo, né? Isso significa o quê? Significa que quando esses jesuítas, ou esses viajantes, ou esses intelectuais que começam a ir para a Ásia, eles escrevem os relatos falando da língua, da política, da economia, dos costumes, etc. Eles fazem isso de forma essencializada e estereotipada, porque eles estão numa posição de colonizar, de controlar e de tentar dominar o outro. Mas vejam que interessante, eu não vou entrar muito nisso aqui, mas pensem que quando os portugueses, por exemplo, estão fazendo esse processo de expansão na Ásia, eles estão diante de sociedades que já operam esses comércios de especiarias, por exemplo, ou que já têm impérios muito grandes e muito antigos e muito poderosos. E esses portugueses são tão irrelevantes, ou, enfim, esses europeus no geral, são tão irrelevantes para alguns desses grupos, que esses grupos deixam eles construírem um porto, enfim, criar um grupinho ali, desde que não encham muito saco, né? E aí o que a gente vê? A gente vê essa coisa estranha entre europeus tentando dominar aquele espaço e escrevendo sobre como aquele espaço é estranho e como ele pode ser dominado. Mas, ao mesmo tempo, eles não têm força para isso, e eles não têm contingente para isso, e eles não estão no mesmo pé, por exemplo, que alguns líderes indianos, ou que o imperador chinês, por exemplo, não é? Então, isso tudo está muito distante. E nesse processo estranho entre querer dominar e estar muito distante desse domínio, essa tradução da sociedade começa a criar esses discursos ansiosos, né, que vão culminar no campo de estudo do orientalismo, basicamente, né? Esses textos se tornam ferramenta de compreensão, dominação, e eles vão se institucionalizando, em especial aí no século XVIII e XIX.
porque aí os europeus traduzem o sânscrito, traduzem os hieróglifos egípcios, traduzem o avéstico, começam a falar sobre línguas indo-europeias, começam a escavar o Egito, começam a escavar a Mesopotâmia, começam a ter mais acesso à China e assim por diante, não é? Então, quanto mais isso cresce, mais esses estudos crescem e mais vai se criando essa imagem do Oriente congelado, antigo, decadente, atrasado, etc. Né? Todos esses fetiches ocidentais. Então, né, ao mesmo tempo que vai aumentando a possibilidade de estudo com esse campo, os processos de colonização ou imperialismo também vão avançando. Então vejam que quando Napoleão invade o Egito, a gente basicamente tem a semente da egiptologia. Quando os britânicos começam a invadir a Mesopotâmia, a gente tem a semente da assiriologia. Quando os americanos abrem na base do canhão um espaço para o Japão, lá no final do século XIX, no começo do século XIX, a gente tem a semente dos estudos japoneses. E assim por diante. Ou seja, todos esses campos de estudo, eles se expandem e nascem junto com processos de colonização e de imperialismo. Imperialismo, mais especificamente, né? Então, orientalismo, academia e imperialismo são três coisas indissociáveis, completamente indissociáveis, tá? E aí, por isso que o Said fala que o orientalismo é de natureza primeiramente acadêmica, entendem? Porque ele é um conjunto de saberes que vai criar entidades culturais para que o Ocidente possa interagir e dominar essas entidades culturais. E elas não têm a preocupação de serem necessariamente reais, entre aspas, mas têm a preocupação em serem traduzíveis, né? Ou seja, pouco importa o que significa a crença Shinto. O que importa é que eu possa fazer a tradução dessa crença para a minha compreensão. Então, shintoísmo, sei lá, é uma superstição. Confucionismo é um atraso de viés muito comunitário. O Islã, religião bárbara. E não interessa o que eles significam. Interessa esse processo de tradução. Então, eu vou esmiuçar ao máximo esses campos de estudo para que, ao máximo, eu traduza cada elemento dessas sociedades, que vão se tornar inferiorizados, etc, etc. Né? E aí, claro, né, que a partir desse conjunto de saberes, que eles são, né, então, ferramentas para facilitar a interação justamente que o Ocidente deseja, a gente vai começar a ver como se consomem esses saberes, né? Como que eles são consumidos, como que eles se popularizam, né? Então, o saber acadêmico ele vai criar uma determinada imagem, né? Por exemplo, um Oriente atrasado, né? E aí, essa imagem vai se multiplicar, se popularizar e criar uma cadeia de transmissão num espaço não acadêmico. E aí a gente vai ter do Oriente atrasado, literatura, poesia, teatro, música, filmes, desenhos, jogos, etc., que traduzam isso, consumam essa imagem, popularizem ela, transmitam ela de maneira muito mais ampla. E vocês imaginem o seguinte, 1001 Noites. O que vocês sabem sobre as 1001 Noites? Qual é a história geral das 1001 Noites? Era o rei que matava as esposas no final de cada noite, daí a Sherazade se casou com ele, e daí para não ser morta ela começou a contar histórias que deixavam o gancho, né? Daí na próxima noite ela teria que terminar. Exatamente. Então, quando aquele francês lá que eu esqueci o nome, compila contos colhidos ao longo da Índia, China e do Oriente Médio, ele cria um pouco dessa estrutura narrativa em que cada história é uma história contada numa noite
para que a Sherazade não seja morta. E a Sherazade, como foi comentado, né? Acho que foi o Felipe que comentou, ela consegue convencer e enganar o sultão, o califa, enfim, a não matar ela, porque ele matava todas as mulheres. Então vejam, todo mundo já ouviu, em certa medida, já ouviu falar dessa história, né? Todo mundo conhece um pouco dela. Mas olhem que interessante. De início, ela carrega uma imagem muito típica do Islã, não é? Que é qual? Violência masculina, opressão feminina. Não é que essas coisas não aconteçam, mas vejam que no orientalismo elas são imediatamente essencializadas como parte da cultura e da religião. Logo, sei lá, outras religiões seriam muito mais interessantes do que essa. A história começa com um califa que tem esposas, que consuma os casamentos e que mata essas esposas. E a Sherazade consegue jogar com essa sensualidade e com as histórias para manter esse sultão sempre preso nela, né? Então a gente vê aí um outro aspecto desse Oriente, que é qual? Uma coisa mais sensual, mais sensorial, que nem combina com a primeira, mas que existe, né? Então, nessas culturas populares, a gente vai consumindo essa estética, e essa estética é fantasiosa. Essa estética, ela é criada por meio de um longo processo de orientalização. Só que tem um problema. A gente consome essa estética e acredita que ela, de fato, representa o Oriente, porque ela é nosso caminho de interação com esse Oriente, né? Opa, deixa eu só... Eu acho que tem um microfone ligado, eu vou ativar aqui um pouquinho. Então, por meio dessa cultura popular, por exemplo, a gente entende o que é esse Oriente. Então vejam, as coisas se ligam, né? Vão, obviamente, se relacionando umas com as outras. E aí, com essas imagens... Professor, Oi, diga, Felipe. não, é que eu só queria comentar que, tipo, nem precisa ir tão longe, né? Porque aqui, quanto tempo, pelo menos aqui na minha família, quanto tempo não ficou na boca do povo, tipo, os bordões daquela novela O Clone que tinha na Globo, que daí a cada 2 minutos as mulheres começavam a dançar e tudo mais, ou o Caminho das Índias, né? Sim. Tipo, aqui no Brasil a gente cria muito isso e geralmente tenta ver por fora, mas aqui a gente tem muito disso também, né? A gente tem muito. E veja que isso sempre passa... Isso é muito interessante, né, Felipe? Porque essa relação que nós temos muito mais próximos, nós no Brasil, com uma cultura brasileira que seja orientalista, ela passa por uma desumanização. É como se essa cultura árabe indiana, ela nem existisse. É uma coisa assim distante, estranha. Então a gente brinca com ela, a gente representa ela como bem entende. Eu acho que o Dante quer fazer um comentário? Sim, eu posso fazer depois algo estritamente essencial, mas é um comentário sobre a uma noite que você estava. Não, pode ser, você pode falar, fica à vontade. Certo. Eu estava vendo uma conversa entre seis pessoas de descendência islâmica que estavam discutindo um livro orientalista. Não um livro sobre orientalismo, mas um livro que traz temas orientalistas de maneira acidental. Ele quer... Eu vou falar, para não ficar dando voltas, é um livro sobre Dungeons and Dragons, aquele RPG de mesa, e é um livro onde fala sobre um cenário, noites arábicas, né, onde você pode jogar. E aí ele traz várias migalhas e fragmentos de várias culturas que não entendem direito, e tem toda uma discussão que fizeram de alguns estudiosos no YouTube. E conversando sobre isso, um deles que está falando, ele mora na Arábia Saudita, e ele fala, quando eles estão falando sobre Mil e Uma Noites, que é levantado na discussão, que até é tão grande a influência do orientalismo. O orientalismo não afeta somente o Ocidente, ele afeta também o Oriente na mentalidade nacional. Então, ele diz que depois de várias gerações,
após a criação e a compilação da Mil e Uma Noites, os árabes da Arábia Saudita hoje em dia têm para si, que faz parte do folclore deles, por exemplo, a história de Ali Baba e os 40 ladrões. Apesar de que, por exemplo, fatos como Ali Baba é um nome que morfologicamente não faz da língua arábica, né? Então, é tão poderosa essa visão, essa propagação desse tipo de conhecimento, de fetiche, que até mesmo as culturas que são o alvo desse fetiche se afetam ao redor dela, né? Também como aquele filme da China que você falou. Sim, exatamente. E isso, Dante, é muito interessante, porque mostra o quê? Mostra justamente essa faceta muito fundamental do orientalismo, que é a de que ele está relacionado com o imperialismo. E lembrem, o imperialismo pode ser cultural, né? Então, histórias como, por exemplo, Simba, o Marujo, ou Aladim, elas nem são árabes, né? O Simba, ele é um persa indiano. O Aladim, a história se passa na China. Mas a gente junta isso tudo e mesmo, como você comentou, você pode ir para a Arábia Saudita e, claro, eles vão comprar essa mesma história. Por quê? Porque ela permite a interação, né? Se torna uma cultura popular propriamente árabe porque facilita a interação, por exemplo, com o Ocidente. Acaba entrando, né, numa autopercepção que no mundo de hoje, no mundo pós-século XVI, mas essencialmente no mundo pós-século XVIII e XIX, ela é o mundo inteiro está debaixo de uma autocompreensão que passou pela violência do imperialismo. Né? Diga, Matheus. Inclusive, sobre isso, eu queria dizer que o D&D, ele não peca só nisso, né, que tem esse cenário, mas você pega Forgotten, que hoje em dia virou o cenário principal, ele tem uma versão da China, ele tem uma versão do Egito Antigo, ele, se eu não me engano, tem uma versão do Japão também, e todas essas versões, elas têm extremamente estereotipado esse negócio. O D&D também não é a única coisa que faz isso. O Warhammer Fantasy, que foi o maior jogo, o maior wargame de fantasia medieval por um bom tempo, também tem quase todas essas culturas maiores, eles têm uma versão estereotipada delas. E, velho, na minha opinião, esse é o tipo de coisa que me faz pensar que aquela ideia de uns anos atrás de que nerds eram inteligentes é muito mentira, assim. Na minha opinião, os nerds são tão burros quanto o resto da população, eles só não sabem. Eles só não admitem isso, melhor dizendo. Não, mas assim... Eu sou convidado? Oi? Posso falar uma coisa? Eu sou o Leon, o amigo do Matheus, convidado aqui. Pode, Leon. Não, eu queria comentar que o Matheus falou que no Forgotten Realms, no D&D, tem literalmente 2 Japãos. Tem o Japão, é o A, que pelo que eu me lembro, e o outro eu não lembro o nome. Que é porque eles não sabiam se eles queriam mostrar o Japão ou o Japão da época do Sengoku Jidai. Daí fizeram 2. Tipo, pra ter os 2 no Seren. Eu achei uma coisa muito engraçada, assim. Sim, a gente consegue ver muito bem isso, né? A Letícia fez um comentário aqui, mas eu vou passar para Maria Antônia, que tinha levantado a mão. Você quer falar algo, Maria? Opa! Não, é que é uma coisa um tanto pessoal, mas a minha família, por parte de mãe, veio da Síria. E eles se mudaram para uma cidade muito pequena no interior de Minas Gerais, e é interessante ver como as pessoas de lá viam o meu bisavô, que é propriamente sírio. Ele veio de lá e tal, e que viam ele como um sírio diferente. Ele era, tipo, em primeiro lugar, que nunca chamaram ele de sírio, sempre falaram que ele era turco. Turco, né? O turco lá de tal rua, mas, tipo, ele é o sírio diferente porque ele é cristão. A minha família era cristã ortodoxa e acabaram tendo que virar católicos, porque não tinha nenhuma igreja ortodoxa. Então, ele não é como esses outros muçulmanos que a gente vê por aí, ele é cristão.
Ele é o nosso turco, o sapateiro aqui. E, tipo, é uma visão que acompanhou, assim, a minha família por muitos anos e que até quando a minha avó vai viajar, que ela gosta de viajar muito, é impressionante ver na imigração para os Estados Unidos como eles tratam o meu avô, que é descendente de alemão, que tipo ele passa direto e não tem nada, e ela fica para trás, assim, tipo, tem que às vezes ir na salinha, porque tem sobrenome árabe, porque tem cara de turco, né, entre aspas, mas tipo muito marcante isso. E é muito interessante porque isso é tão forte que para a maioria das pessoas, turco é um tipo de árabe. Quando na verdade a língua turca, a cultura turca, elas não têm absolutamente nada a ver com cultura árabe. Ela se islamiza num dado momento, se persianiza num outro, mas nada a ver com o mundo árabe, né? Enfim, tem implicações históricas, claro, mas esse discurso que, né, Maria, que você comentou, que afeta, eu tenho certeza, afeta qualquer pessoa aqui que tenha um avô, um bisavô, uma bisavó, etc., que fosse ou sírio ou libanês, por exemplo. É sempre turco. Né? E aí, nesse sentido, aproveito aqui só para comentar o que a Letícia comentou, né, da música do Aladdin, naquela cena que o tapete passa pela Ásia toda. Não sei se vocês já viram o filme, o live action do Aladdin, que saiu faz uns 2 anos, né? Mas reparem, por exemplo, que o palácio do sultão, ele é basicamente Hagia Sofia, né? Aquela mesquita barra basílica famosa de Constantinopla. Então, o palácio do sultão, para ser um pouco mais realista, é um palácio turco, ainda que eles estejam na Arábia. E aí, a roupa que a princesa usa é basicamente um sari, num dado momento. Ou seja, é uma roupa indiana. Não faz diferença o que é o que não é. O que importa é que a gente consuma, né, essas imagens, que é muito bem o que o Dante, o Mateus e o Leão comentaram, né? A gente consome do jeito que bem entende e transforma essas imagens em um dado jeito. E aí, quando a gente está nesse limiar entre o consumo popular e a criação de conhecimento, a gente tem esse orientalismo discursivo, que é basicamente pode escolher o live action, sim. Inclusive, eu lancei um podcast, eu participei de um episódio de um podcast do História no Paint, aí nesse caso, História no Cast, né? Sobre o filme live action da Mulan, que saiu esses tempos. E acho que eu não sei se é nesse ou no podcast do Orientalismo, eu comento um pouquinho sobre Aladdin. Então, vocês, se tiverem interesse nesse assunto, podem ouvir um desses dois. Eu não lembro qual dos dois que é. Mas, enfim, né? Então a gente tem, a partir dessa junção de coisas, uma gramática de controle colonial, ou seja, um orientalismo que serve como esse discurso de controle, de criação de imagem, enfim, né? Toda a efetivação do orientalismo. O Odair perguntou se pode usar as animações. Pode usar as animações, pode usar jogos, vocês ficam à vontade, podem trabalhar o tipo de produto que vocês acharem mais interessante, não tem problema nenhum. Né, então, esse seria o terceiro, esse orientalismo discursivo, que é a efetivação do orientalismo que se mostra nessa gramática de poder. Porque vejam, quando alguém chama o outro de turco, nesse contexto que a Maria comentou e que a Luísa aqui comentou também, a gente não está só misturando alhos com bugalhos, né? E não está só demonstrando desconhecimento. Tem uma coisa a mais dentro dessa palavra turco, né? Tem toda uma mensagem de controle. Tem uma mensagem que diz: você é um estrangeiro, você sempre vai ser um estrangeiro. Você não faz parte dessa cultura. Você faz parte dessa outra cultura. Você é essencialmente esse outro. E esse outro é definido
essencialmente em turco, árabe, depois eu não sei se, né, o Felipe comentou sobre o Caminho das Índias, por exemplo, eu não sei se vocês chegaram a pegar esse momento, mas era muito comum as pessoas falarem Haribaba para se referir, por exemplo, a alguma coisa árabe, inclusive. Lá nos Haribaba, coisa assim, né? Tem um elemento nisso daí que é como hoje alguém falar, flango, né? Essa coisa é flango, tipo, essa coisa é falsificada, é feita na China. Bom, a gente nem precisa entrar nas questões de xenofobia e orientalismo hoje, né? Mais do que nunca, isso está na boca de todo mundo. O Cláudio falou aqui que por séculos a ideia da China foi a da finesse e depois virou a da estagnação. Exatamente. E as duas podem caminhar juntas, inclusive, né? É uma coisa que eu falo rapidamente no vídeo de apoio que está lá disponível já. Que no século XIX, por exemplo, ao mesmo tempo que você pode desejar um vaso Ming ou uma manufatura de marfim feita na China ou brocados de seda chinesa, você também pode pensar que eles são estagnados, despóticos, decadentes, não sabem se alimentar, não têm higiene, mas ao mesmo tempo são muito antigos e têm um bom conhecimento. Nesse caso específico de China e Japão, para aproveitar o que o Cláudio trouxe, é interessante até a gente ver as diferenças orientalistas, digamos assim, entre China e Japão. Como a gente vê a China, como a gente vê o Japão. E como, bom, Coreia fica fora, obviamente, né? Porque Coreia é um nada, pode ser tanto China quanto Japão, o Sudeste Asiático também. São as duas únicas categorias possíveis, China e Japão. Quando é possível fazer a diferenciação entre esses dois, inclusive, né? A pior merda deve ser quando confundem o Vietnã com a China. Os filhos da puta estavam em guerra até os anos 90 e hoje em dia confundem os dois. Não, mas assim, Coreia, Vietnã, Camboja, e a gente pode ir mais longe, Mianmar, Burma, né? Butão, todos esses países que formam o leste asiático e o sudeste asiático são indissociáveis para a maioria das pessoas, né? E os termos que a gente usa para se referir a esses lugares também são muito então, assim, os japa, né? Pode ser qualquer coisa. Pode ser, a gente pode estar se referindo ao Butão, mas é os japa, tanto faz. Isso em certos casos, né? E aí é importante que a gente tenha em mente o seguinte, aqui só para a gente encaminhar para a conclusão. Apesar da gente estar falando isso tudo do orientalismo como um aspecto obviamente, de ignorância histórica, de dominação, de colonização, etc., a gente tem que lembrar o seguinte, por ser uma fantasia, ele não é uma ficção, tá? O orientalismo, ele não é uma oposição, como é que fala? Uma oposição direta, enfim, entre verdade e mentira. O orientalismo não tem nada a ver com mentira. Ele não tem nada a ver com uma ficção direta. Ele tem a ver com distorção, com um discurso de poder, com fantasia, e por isso o orientalismo não termina quando a gente desvela a verdade. Por exemplo, se eu falo para vocês que Aladim não é um conto árabe e que se passa na China, a gente tem agora a verdade, entre aspas. Isso encerra com o orientalismo? Não. Não, porque a gente vai ouvir a musiquinha das noites da Arábia e vai se sentir, né, consumindo essa estética árabe do mesmo jeito. Por quê? Porque não tem nada a ver com verdade ou mentira. Tem a ver com exercício de poder, com interação e com fetiche, tá? Com uma relação muito existencial com esse outro. E vejam, isso é muito importante, porque não é simplesmente, por exemplo, porque um sujeito aparece com um turbante que a gente vai estar vendo uma imagem orientalista, oposição diametral, né? Como a Lilian bem lembrou. Não é só porque essa imagem existe que a gente vai estar tendo uma visão orientalista.
Por exemplo, voltando aqui, a gente tem as roupas do Lawrence da Arábia, que estão em um museu. Ele estava no deserto e ele estava interagindo com grupos do deserto da Arábia, certo? Simplesmente usar a roupa que ele está usando é o que faz o orientalismo aqui? Não. É o posicionamento completo dele como alguém que está agindo, né, como uma espécie de libertador, enfim. Então, é a fantasia de poder e não a mentira. Porque essa roupa existe, a guerra existiu, certos costumes existem, certas relações existem. White Savior, né, como o Lucas comentou. Essa fantasia de poder é o pilar do orientalismo. Então a gente pode estar olhando para uma representação real, entre aspas, né, do Japão, por exemplo. Mas o discurso de poder ainda garante a existência do orientalismo, porque em uma medida ou outra a gente está sempre lutando com essa essencialização, tá? Então, por ser um discurso de poder muito mais do que uma questão de verdade ou mentira, do que não é, a gente vai ver que o orientalismo é uma faceta do imperialismo, tá? Em especial esse orientalismo moderno, né? Eu não estou falando, obviamente, do Heródoto comentando sobre os persas. Estou falando sobre o século XVIII, XIX e XX, criando as nossas noções de conhecimento, né? Então, a gente pode ver que o orientalismo moderno ele é uma faceta indissociável do colonialismo e do imperialismo. Justamente por quê? Porque o orientalismo tem essa função, por ser acadêmico, de criar, identificar, categorizar e dominar, num sentido epistemológico, existencial, material, político, econômico e assim por diante, né? Ele domina em todos os sentidos. Então, como conhecimento acadêmico do período imperialista, o orientalismo ele é indissociável disso, porque ele tem um papel de categorização, identificação, e isso é sempre um processo de dominação, né? E por sua vez, como o colonialismo, para quem gosta dos estudos decoloniais, né, sabe que o colonialismo é uma faceta indissociável da modernidade, porque a modernidade e, consequentemente, a racialização e o capitalismo surgem de um movimento que é material, mas que também é epistemológico, etc, etc. Isso aí a gente já conversei em algumas outras disciplinas. Quem não teve contato com esse debate pode ver alguns dos outros vídeos ou ler alguns textos que eu posso indicar depois, tá? Então, se essa questão da colonialidade e modernidade não ficou muito bem compreensível para alguns e vocês tiverem interesse, só falar comigo que depois eu passo alguns textos, tá? Então, se o colonialismo é uma faceta indissociável da modernidade, e se o orientalismo é uma faceta indissociável da colonialidade, o que a gente tem é o quê? É o orientalismo também, então, como faceta indissociável da modernidade. Ou seja, o orientalismo é uma forma de ver o mundo que não é irreal, simplesmente, não é ficcional, simplesmente, ela é uma predisposição dessa modernidade europeia a ver o mundo. Então, ela é hegemônica, né? Ela é o reconhecimento de si, é o que a modernidade faz, ela é o reconhecimento do outro, a dominação colonial, e no meio disso tudo, a gente tem esses constantes discursos e essas imagens orientalistas, né? Eu ia falar um pouco sobre hibridismo e estereótipo, mas eu vou pular esses dois conceitos, eu acho que eles não necessariamente cabem aqui no espaço dessa aula. O texto do Homi Bhabha, que é o texto 2 dessa aula, fala um pouco dele, mas o que interessa agora para nós é pensar o seguinte, só para concluir, tá? Esse orientalismo, ele está sempre muito focado, ou melhor, a explicação que o Said dá do orientalismo, obviamente que está muito focado, como eu comentei, no Oriente Médio, né? Quando a gente aplica isso para China e Japão, ou melhor, para o espaço da Ásia Oriental, e eventualmente para alguns espaços da Ásia Central também,
quais são os principais aspectos? Né? Porque a gente tem a lasciva, a violência, a preguiça e uma certa superstição quando a gente está pensando no Oriente Médio. Né? Então vejam, por exemplo, Aladdin, vejam as músicas, a versão original em inglês de Noite na Arábia, como a Juliana comentou, e vocês vão ver todas esse conjunto de imagens quando a gente está pensando o Oriente Médio. Quando a gente está pensando China e Japão, ou seja, Ásia Oriental, a gente tem algumas outras categorias que são mais preponderantes. E o Cláudio já apontou aqui um pouco delas, que são estagnação, despotismo, decadência, né? São coisas que eu comento um pouco no vídeo também. Pensar o sino-orientalismo ou o nipo-orientalismo, e essas palavras não existem, tá? Eu estou usando elas aqui só para identificar a que eu estou me referindo. Elas são preponderantemente voltadas para a ideia do congelamento, da estagnação, da falta de progresso, da falta de modernidade, dessa antiguidade que não avança dentro dessas sociedades. São sociedades congeladas, fixas, que não conseguem acompanhar o movimento do Ocidente. E, de novo, recomendo que vocês vejam o vídeo, porque lá eu resumo um pouco disso, para a gente pensar o sino-orientalismo e aqui agora também o nipo-orientalismo, tá? Vejam, então isso a princípio é muito simples, né? Orientalismo é essa invenção do Oriente. O Oriente não existe, ele é uma experiência ocidental, ele pode ser flexível, ele pode variar de acordo com o espaço, de acordo com o tempo, ele é irreconhecível, ele é congelado e ele tem a ver com dominação. Isso é o orientalismo. Esse Oriente não existe, ele não existe no espaço, nem na cultura e nem no tempo. Ele é uma fantasia que define o Ocidente. Certo? Até aqui tudo bem. O que significa isso tudo? E em especial o caso desse orientalismo voltado para China e Japão, que, como eu acabei de comentar, tem a ver com congelamento, fixidez e tradição, um peso, né? Por exemplo, no live action de Mulan e no desenho também. Ficam falando honra, 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 honra. No fundo, de novo, não tem a ver com ser verdade ou mentira. Tem a ver com a nossa leitura de falar o seguinte: essa sociedade é estagnada, porque ela está tão preocupada com esses valores tradicionais de honra, família, não sei o que lá, que não há avanço. No fundo, essa mensagem é ativada, mesmo que a gente não precise nem falar dela, né? Você não precisa deixar isso explícito, porque já está naqueles 3 pilares do orientalismo: acadêmico, popular, discursivo. O que isso tudo significa para nós aqui? Tá? Porque a gente está falando de um campo popular, de um campo de compreensão, de leitura de mundo, mas o que isso significa para nossa leitura historiográfica? Né? E essa é a conclusão dessa aula. É a gente pensar o seguinte: a gente vai estar sempre imbuído dessa leitura orientalista. A gente tem que ter a postura crítica, a gente tem que buscar pluralidades e especificidades. Então, nunca adianta falar assim, porque a China é coisa X ou Y. A China qual? Quando? Como? Sabe? A Lilian levantou a mão. Você quer falar alguma coisa, Lilian? Boa tarde. Boa tarde. Eu, na verdade, gostaria de entender melhor. Eu perdi um pedaço da aula agora. Infelizmente, minha filha me chamou. Mas eu posso dizer, então, que esse orientalismo ele está atrelado de uma forma inerente ao colonialismo. Sim. Eu posso dizer, então, que o viés e a forma como ele se colocou através da história é uma forma obrigatoriamente colonialista, neocolonialista. Isso é um ponto que eu gostaria de saber. Como colocar neocolonialismo e, no caso, colonialismo lado a lado, digamos assim. Eu acho que, na verdade,
tem a ver com a gente pôr tudo isso num longo processo de modernidade. Então, por exemplo, alguns autores como o Walter Mignolo ou o Aníbal Quijano, que falam que modernidade é colonialidade, eu acho que eles explicam bem como a gente coloca colonialismo e neocolonialismo nesse processo, porque eles são pontas de uma mesma realidade. Essa mesma realidade é qual? É a tentativa de identificação de si, identificação do outro, a partir de um processo de violência, de categorização, etc. Então, por isso que o orientalismo tem tanto a ver com isso. Porque esse orientalismo tem tanto a ver com identificar esse outro, e nessa identificação, eu posso dizer o que esse outro é, o que esse outro não é. Né? É um pouco de um poder. Tem uma autora, que o nome me escapou agora, se alguém se lembrar dela, por favor, fale o nome, que ela fala sobre a ordenação planetária, e esses processos de que os cientistas que viajam para as Américas no século XVI, XVII, XVIII, eles categorizando nomes, plantas, animais, pessoas, grupos, etc., eles criam esse processo de domínio. Né? Eu esqueci o nome dela agora, mas o pessoal de América usa bastante ela. Né? Então, essa neocolonização que a gente consegue ver, em especial, a partir das hegemonias culturais, se a gente estiver pensando neocolonização como processos do século XX, XXI, inclusive, né, elas continuam carregando essas categorizações de imagens. E eu não sei se foi bem nesse sentido que você perguntou. Não, foi mesmo uma sensação de como dissociar colonialismo de neocolonialismo para além do período histórico, no sentido século tal a tal é colonialismo, século tal a tal é neocolonialismo. Não sei se me fiz entender. Para além da periodização simples, como eu posso fazer uma diferenciação entre colonialismo e neocolonialismo, ou se eu posso trabalhar simplesmente um conceito de colonialismo alongado. Eu entendi. Eu diria o seguinte, eu acho que outras pessoas podem ter leituras diferentes, mas na minha opinião, colonialismo e neocolonialismo não necessariamente precisam ter a ver com o tempo, porque o neocolonialismo ele pode ser quase que ele pode ser um outro nome para imperialismo de uma certa maneira. Então eu diria que quando a gente está falando de colonialismo, na minha opinião, fica fácil de entender se a gente tem também uma relação direta com escravização, com exploração violenta nesse sentido. O neocolonialismo e o imperialismo, eles se cercam de justificativas muito mais humanizadas, que na verdade não são, mas se cercam dessas justificativas. Então, a presença britânica na Índia, ela, a princípio, não escraviza, ela leva a civilização. Eu diria que essa é uma grande diferença entre essas duas coisas. Dito isso, eu também não vejo problema em tratar esses dois fenômenos como um processo longo de colonialismo. Porque daí, só um breve parênteses, colonialismo acaba sendo diferente de colonização. Né? Colonização é o que acontece quando você tem pessoas que chegam num espaço, roubam esse espaço e transformam esse espaço numa submissão para si. Né? Colonialismo é muito mais a lógica desse processo, quais são as ferramentas que estão envolvidas nessa submissão, racismo, epistemicídio, etc, etc. Por isso, eu não vejo um grande problema, caso a gente não esteja sendo específico, em falar o seguinte, o imperialismo, o processo, né, dos séculos 19 e 20, ele também é uma forma de colonialidade. Hoje, a gente vive formas diferentes de colonialidade do pensamento, né? De colonialismo, digamos assim. Então eu acho que fazer essa diferenciação tem um pouco a ver com escolher a categoria que melhor encaixa na tua análise. Eu, particularmente, diria que processos de escravização racializada são uma faceta muito forte do que a gente costuma tratar por colonialismo. E o neocolonialismo, ele justamente vem nessa onda que é muito mais subjetiva, que se cerca de justificativas diferentes para exercer o seu poder, mas ainda continua exercendo o mesmo tipo de poder. Acho que era isso, né?
Sim, sim, muito obrigada. Imagina. Então, né, aproveitando essa questão toda de colonialidade de pensamento, por exemplo, etc., a gente pode, só para concluir agora de verdade, o que significa esses orientalismos específicos para a nossa leitura? Significa que a gente vai estar sempre lendo a partir dessa lente orientalista. Vocês vão pegar o texto de história e de historiografia e ele vai passar por isso. Então a gente tem que ter esse cuidado. O cuidado de manter sempre essa noção de que a gente está embebido nisso, de que quando a gente for ler historiografia, essa historiografia provavelmente vai estar embebida nisso, e por isso, o que a gente pode sempre tentar fazer é ser o mais específico possível quando for trabalhar com questões sinonipônicas, digamos assim, tá? Então, por exemplo, não simplesmente não definir um período ou não definir um tema ou não definir um espaço. Só falar assim, China, né? Procurem sempre tentar se localizar geograficamente, temporalmente, para pelo menos a gente conseguir lidar com a essencialização que esse discurso traz. Porque eu acho que esse é o ponto principal se a gente está pensando em historiografia. Já que o orientalismo está ali, quanto de essencialismo ele efetivamente traz, quanto de homogeneização, quanto de transformação em bloco ele está trazendo para uma análise historiográfica ou não. Né? Por exemplo, outro dia saiu uma notícia no começo do ano passado, dessas de especialistas em países específicos, numa revista americana, falando que o Xi Jinping, que é o líder da China nesse momento, ele talvez estivesse passando com a pandemia por um desafio ao seu mandato celeste, porque de acordo com o confucionismo, blá, 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 blá. Muito interessante, mas a gente está pegando uma visão de história que está completamente atemporal nesse caso. Ou seja, tanto o primeiro imperador da China quanto o Xi Jinping vão ser vistos dentro dessa ideia fixa de mandato celeste, não funciona muito bem. E a gente tem que tomar cuidado com esses blocos e com essas essencializações. Né? Do tipo, nossa, os chineses vão pensar que essa pandemia é como na China, lá do século 9 e 10, essa pandemia é um sinal de que acabou o mandato celeste do Partido Comunista. Então agora vai vir uma transformação política, porque é uma sociedade muito, muito ligada nas suas tradições, nas suas superstições. Isso não existe, obviamente, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de leitura quando for trabalhar historiografia. Enfim, é isso. Gente, alguém tem alguma questão que queira colocar nesses próximos 5 minutinhos? Alguma dúvida? Algum comentário? Tanto com relação a esse assunto, quanto, enfim, a disciplina estrutural em si. Diga, quem que ia comentar alguma coisa? Eu. Dante. Oi, Dante. Você falou no começo sobre um grupo de WhatsApp dessa matéria, né? Eu não estou nele. Gostaria de saber como é que eu posso ter acesso a ele. Você pode entrar por esse link aqui, ó. Eu vou pôr aqui no chat, tá? Tá bem. Acho que é isso aqui, né? É só depois você clicar nesse link que você entra direto lá. Beleza. Fala. Mais alguma coisa, pessoal? Dúvidas, questões, angústias? Bom, então, vou imaginar que estamos certos por aqui. Semana que vem, a gente vai começar a falar de China, tá? Acho que o texto é sobre justamente traços culturais religiosos, se eu não me engano. E aí eu vou tentar, o quanto antes, mas não tão antes assim, já deixar o vídeo disponível de apoio da próxima aula. Angústia, sim, temos todos, né? Eu também, te entendo bem. Mas
o vídeo vai ser já contextual sobre China. Então, os nossos primeiros passos contextuais, cronológicos na história da China, tá? O Bruno comentou como que a Rússia se encaixaria no discurso orientalista. Isso aí é muito interessante, porque eu acho que a gente poderia ficar mais uma aula inteira conversando, porque sempre também depende de qual Rússia, né? Se a gente está falando de uma Rússia czarista, se a gente tá falando dos satélites, dos espaços satélites soviéticos, como hoje Uzbequistão, Tajiquistão, Cazaquistão, Mongólia, etc. Se a gente está pensando Rússia enquanto um espaço comunista, se a gente está pensando Rússia enquanto, por exemplo, dos Rus, né, dos vikings. Então, nesse caso, eu acho que a gente primeiro precisa fazer o recorte cronológico e geográfico, porque aí dá para entender mais ou menos como que a Rússia se coloca. Eu acho que existe sim um certo dado de orientalismo na Rússia, mas em especial se a gente está falando assim de uma Rússia folclórica que se mistura com a mesma imagem de Ucrânia, Polônia, etc. Né? Se a gente está falando de União Soviética, aí acontece o mesmo fenômeno da China, que a gente tem uma mistura desse orientalismo com um discurso anticomunista. E aí isso também tem uma implicação muito mais específica. Tá? Eu sei que eu não te respondi nada, mas basicamente a ideia a gente pode fazer recortes para tentar enxergar isso. Eu, particularmente, não sou assim um grande leitor de coisas sobre Rússia, então talvez eu também não possa te ajudar muito. Mas certamente tem resquícios desse pensamento se a gente está pensando aqui em determinados momentos da história da Rússia. Diga, Leon. Eu queria perguntar se os mitos que tem, principalmente sobre a Segunda Guerra Mundial, que muito que eu gosto de chamar de Wehraboo, que é o pessoal que acha que a Alemanha, a Segunda Guerra Mundial, é a coisa mais legal do mundo, que eles colocam muita coisa estereótipa sobre os soviéticos e ficam falando um montão de baboseira, que entra nisso mesmo, que assim, é uma visão muito estranha e estereotipada dos russos. Também esse contexto. Que, por exemplo, eles foram vendidos essa ideia do que a Rússia era pelos livros que o alto comando alemão escreveu depois da guerra. Isso entra nessa conversa. Então, eu acho que esses casos mais contemporâneos, eles acabam se relacionando de maneira muito intensa com o anticomunismo. Porque aí, claro, a gente está falando de um processo neocolonial, digamos assim, né? Que tem a ver com, claro, a expansão do capitalismo enquanto essência ocidental, enquanto modo de vida, enquanto algo que é natural do Ocidente. Nesse caso, esse processo mais ou menos orientalista, ele vai ser agregado ao anticomunismo, ao autoritarismo, ao coletivismo e assim por diante. Então fica muito mais complexo a gente fazer esse processo de compreensão. Em especial também, porque falando em século XX, em especial 45 para frente, e século XXI, claro, o volume do orientalismo popular, aquele pilar 2, ele é muito maior, é muito mais rápido, os processos de globalização fazem com que a disseminação dessas ideias seja muito mais difusa. Então, eu diria, também, de novo, sem muito que responder isso, mas dando uma indicação, que nesse caso, e no caso da Rússia, em certos aspectos, a gente tem que ver algumas especificidades muito contemporâneas, né? Que não entram nessa criação do orientalismo que olha para um passado congelado. Né? Tem uma dinâmica nova que vem com o anticomunismo, com a sinofobia pós-revolução comunista, a Revolução do Mal. Tem uma russofobia, digamos assim, que também surge com a União Soviética. Então, tem muitas variáveis nesse caso que tornam a análise um pouco mais complicada. Né? E que um pouco mais distantes dessa questão desse grande passado que os acadêmicos estudam. Mas é um tema que super vale a pena a discussão também, né? Mais alguma coisa, pessoal? Então, 5:30 em ponto.
eu acho que a gente pode encerrar a nossa aula por aqui. Semana que vem a gente continua, segunda-feira. Nesse meio tempo, se vocês tiverem alguma dúvida, não hesitem em me escrever, certo? Então, boa semana. Uma parte dessa turma eu vejo amanhã em África, né? Mas, enfim, para o resto, até segunda-feira. Eu posso aparecer na próxima